Graça e paz, queridos. Eu sou a Inaira Prilli. Eu faço teologia na Unicesumar. Eu estudo aqui no Polo de Suzano. Meu RA é 183295885. E o que eu vim conversar aqui com vocês hoje é sobre relacionamento. Eu acredito que quando nós temos bons relacionamentos, quando a gente se relaciona muito bem com as pessoas que estão ao nosso redor, seja no nosso emprego, seja na nossa família, seja na igreja, no meio onde a gente convive, a nossa vida flui muito melhor. Então, ter bom relacionamento nos torna muito mais felizes, ter um bom relacionamento nos torna muito mais saudáveis, a gente consegue viver de forma muito melhor, a gente conversa mais, sorri mais, porque a gente se encontra com os nossos amigos, né? A gente conversa com as pessoas, deixa a nossa vida muito mais leve, muito mais feliz. E Deus quer ter relacionamento conosco. Se ter relacionamento com as pessoas já é bom, imagina ter relacionamento com Deus. E Deus quer ter um bom relacionamento com cada um de nós. E hoje que eu vim conversar aqui com vocês é sobre relacionamento com Deus. Em Romanos 8, do 31 ao 39, fala assim, eu vou ler aqui pra gente. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E lendo Romanos 8, do 31 ao 39, Deus me remeteu a um relacionamento com Ele. O que Deus foi falando ao meu coração a respeito dessa passagem é sobre relacionamento. Que Deus entregou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele. Porque antes de Jesus vir, o relacionamento de Deus era apenas com os judeus. E Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele, para que a gente pudesse, receber o Espírito Santo, que é quem nos liga ao Senhor hoje. Então, Deus é um Deus de relacionamento. E um relacionamento ele significa uma ligação afetiva entre uma pessoa e a outra, mas de pessoas que estão ligadas com o mesmo propósito. E então Deus me levou a Mateus 4,17, quando Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. E lá ele passou 40 dias e 40 noites, tendo relacionamento com o Pai. E ele foi conduzido pelo Espírito porque ele tinha relacionamento já com o Pai. E lá, quando ele terminou esses 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Então, o diabo se aproveitou da fraqueza de Deus, de Jesus, da humanidade dele, quando ele demonstrou sua humanidade. Porque Jesus ele vem demonstrando sua humanidade, porque Jesus foi carne como nós. E essa é uma das passagens que demonstra a humanidade de Jesus. Então o inimigo se aproveitou dessa fraqueza dele e começou a tentar Jesus ali. Só que Jesus venceu ele. Por que Jesus venceu? Porque Jesus tinha relacionamento com o Pai.
Jesus tinha relacionamento com a palavra de Deus, porque Jesus venceu o diabo lá com a palavra, porque ele tinha relacionamento com a palavra. E lá em Tiago 4:7 fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente precisa estar sujeito a Deus, e estar sujeito é ter relacionamento com Ele. Se a gente tem relacionamento com Deus, o diabo foge, porque ele não pode ficar onde Deus está. Então, se ser sujeito significa estar dependente, ser dependente daquilo. Então nós temos que ser dependentes de Deus, nós temos que ter relacionamento com Ele. Porque a própria palavra que onde a gente leu, que nada vai nos separar do amor de Cristo, nada vai nos separar do amor de Deus, nem o diabo consegue. Então se hoje você está aí, pensando que Deus não te ama, esquece tudo isso. Esquece tudo isso, vai ter relacionamento com Deus, vai ter relacionamento com a palavra, porque é a palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus que nos sustenta. Quando o diabo falou para Jesus, para que ele transformasse aquelas pedras em pães, Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E é a palavra de Deus que nos sustenta. O que sustenta a nossa vida, o que sacia a nossa fome é a palavra, é relacionamento com Deus. E Deus tem um amor tão grande, tão incondicional, que entregou Jesus Cristo por nós. Ele entregou seu único filho para que morresse em favor de nós. Então isso é amor. Deus quis nos alcançar, Deus quis nos encontrar e Ele nos ama. E a nossa adoração tem que ser feita só a Ele, só a Deus. A gente só pode adorar o Senhor. E Ele nos escolheu, somos escolhidos. Por isso que nós não somos acusados de nada. A palavra fala aqui, quem fará qualquer acusação no 33, tá? Que eu tô lendo. Romanos 8:33. Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Gente, não tem condenação. Lá, aqui na palavra mesmo, fala que Deus está nos justificando. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. No 8:1 aqui, fala aqui, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se a gente está em Cristo Jesus, não tem condenação. Não existe. Então não aceita acusação, não aceita condenação, porque essa acusação, essa condenação que vem sobre a sua vida não vem de Deus. Isso é o diabo que tem colocado na sua vida. Mas Deus é um Deus de amor e é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar com você, assim como Ele quer se relacionar comigo também. Então a gente precisa ter relacionamento com o Pai. Porque Jesus, Ele veio, e Ele viveu como nós. Então nós temos um Deus que sabe muito bem como é viver aqui na terra. Então Ele se compadece de nós, porque Jesus veio e Ele entende a nossa humanidade. Ele entende quando a gente peca e Ele sabe tudo o que acontece. Então Jesus, Ele tinha relacionamento com o Pai. Ele tinha relacionamento com a palavra. E Ele veio para cumprir. Ele veio para cumprir as Escrituras, para cumprir aquilo que estava escrito nas Escrituras. E Ele cumpriu. Jesus sabia o que ele tinha que fazer, e Ele fez exatamente aquilo que Ele tinha que fazer. Por isso nós precisamos ter relacionamento com o Pai, para que a gente possa saber o que a gente tem que fazer. A gente precisa ter relacionamento, a gente só sabe o que a outra pessoa quer se a outra pessoa disser pra gente. Então, isso é relacionamento. Então a gente precisa, porque Deus, Ele não poupou Jesus, Ele fala que não há condenação, Ele fala aqui na palavra que quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então seja lá o que você estiver passando hoje, seja lá o que você estiver passando na sua vida. Nada pode te separar do amor de Cristo.
nem a angústia, nem a ansiedade, nem os problemas da nossa vida, nem, sabe, muito pelo contrário, quando a gente está passando por momentos de dificuldade, por momentos de tristeza, de angústia, aí que a gente tem que correr mais para os caminhos do Senhor, correr mais para os braços dele, porque ele é o nosso Abba Pai e ele espera isso de nós, né? Então tá escrito aqui que por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Então todos os dias a gente vai vir perseguição, sim. Todos os dias a gente vai ser entregue à morte porque a gente ama Jesus Cristo. Então todos os dias nós seremos perseguidos, caluniados, mas isso não pode nos separar do amor de Deus, porque a palavra fala que nada nos separa, nada, nada mesmo, mas que nós somos mais do que vencedores, porque Jesus Cristo já venceu e com ele nós vencemos também, nós vencemos de novo, porque ele já venceu a morte e com ele nós vamos vencer de novo. Em Colossenses 1:27, a palavra fala que Cristo em nós é a esperança da glória. Mas por que Cristo em nós é a esperança da glória, gente? Porque só veremos a glória se tivermos relacionamento com Jesus Cristo. Senão a gente não vai fazer parte da glória de Deus. Antigamente o relacionamento, quando Gênesis começa lá em Gênesis, né, contando que o relacionamento do homem com Deus era face a face. Deus vinha, passeava lá no Jardim do Éden, na viração do dia, conversava com o homem. A partir da queda, houve, né, a ruptura desse relacionamento face a face. Então Deus continua se relacionando, porque Deus nunca deixou de se relacionar com o homem. Ele continua se relacionando, mas ele se relacionava através dos profetas. Então quando Jesus veio, morreu na cruz por nós, o véu do templo se rasgou. O que significa isso? Significa que aquilo que nos separava de Jesus Cristo, da presença de Deus, rasgou, acabou. Não tem mais separação. Não existe mais separação entre nós e o amor de Deus. Porque Jesus Cristo se entregou, foi o amor, o ápice do amor. O amor esteve aqui, andando com a gente. Porque Deus é amor, fala na palavra. Deus é amor, em 1 João ele fala que Deus é amor. Então assim, não tem mais separação, não existe. Então se existe algo hoje que tem falado para você que Deus não te ama, que Deus não te quer, que Deus não se importa com você, tudo é mentira do diabo. Entenda que tudo isso é mentira do diabo. Porque Deus te ama sim, Deus te quer sim, Deus quer relacionamento com você sim. E Ele fez todo um plano de redenção para nos alcançar. E a gente só precisa ouvir a voz de Deus. Mas a gente só ouve a voz de Deus se a gente tiver relacionamento com Ele. E a gente não pode endurecer o nosso coração quando Deus fala conosco. Em Tiago 4:17, a palavra nos exorta para que a gente faça o bem. Porque se a gente não fizer o bem, a gente está pecando. Então a gente precisa nos relacionar, a gente precisa se relacionar, né, com Deus. Porque quando a gente se relaciona com Deus, a gente sabe exatamente aquilo que a gente deve fazer, para que a gente não possa pecar. E guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Então a gente também precisa se relacionar com as pessoas também que estão ao nosso redor, né? A nossa família, como eu comecei falando, a nossa família, os nossos amigos, né? As pessoas da igreja, as pessoas com quem a gente trabalha. A gente precisa ter relacionamento também. A gente perde muito tempo hoje em dia lá na internet, né? Muitas vezes fazendo coisas que não edificam o corpo de Cristo. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque o nosso tempo é precioso. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque Deus tem pressa de que a gente cumpra o nosso propósito. Então a gente tem uma ferramenta maravilhosa nas mãos, uma ferramenta assim poderosa nas nossas mãos, que é a internet. Eu li esses dias falando que a palavra de Deus fala que quando Jesus, né, ele falou que nós faríamos obras ainda maiores do que das que ele fez. E eu acredito que a internet tá ligada a isso, porque ela é um alcance que a gente não tem noção.
Você coloca algo na internet hoje, daqui a pouco tomou uma proporção que a gente não tem noção de para onde vai essas coisas que a gente coloca, que a gente fala, né, e posta lá na internet. Então a internet, os aplicativos, as redes sociais, elas precisam ser usadas para que a gente leve Jesus, para que a gente leve uma palavra, para que a gente espalhe o evangelho, né? Então que a gente use mesmo a palavra para isso. Mas para isso você precisa ter relacionamento com Deus, que não adianta você gravar um vídeo falando de Deus se você não tem relacionamento com Ele. Então a gente precisa ter relacionamento com Deus, né? E entender que não existe condenação para nós, porque Cristo Jesus nos justifica e Ele nos perdoa de todo pecado. E a palavra fala que Deus lança no mar do esquecimento. Quando a gente se arrepende de verdade, Deus lança no mar do esquecimento. Então, se existe algo te acusando, novamente eu vou falar, não é Deus. Quem é o acusador é o diabo. Então, arrependa-se de verdade, verdadeiramente, e não existe condenação, não vai existir acusação contra você mais. A gente começou falando sobre o 31 fala, né? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, assim, gente, se Deus é por você, se Deus é por mim, quem vai vir contra nós? Deus é o ser maior que existe, é o amor maior que existe. Então, não tem ninguém que possa vir contra nós. Então, a gente precisa ter um relacionamento com Deus, porque Ele busca isso em nós, Ele busca isso conosco, porque Ele é um Pai de amor. E eu queria te convidar para fazer uma oração comigo agora, porque se você quer ter relacionamentos saudáveis, amorosos, vindos diretamente do coração do Senhor, eu queria te convidar para fazer uma oração comigo. Amém? Pai, eis-me aqui em Tua presença, prostrado diante de Ti, com meu coração rasgado e te pedindo que o Senhor me ensine a ter bons relacionamentos, que eu possa frutificar, Senhor, nos meus relacionamentos, Pai. Pai, mas principalmente, Senhor amado, que o meu relacionamento contigo, Senhor amado, seja um relacionamento de amor, um relacionamento de amizade, de intimidade. Deus, que eu possa ouvir o Senhor falar comigo, Senhor amado, que eu possa entender aquilo que o Senhor tem para minha vida. E Pai, eu oro, Senhor amado, por cada um que vai assistir esse vídeo, Senhor amado, que o Senhor venha tocar no coração de cada uma dessas pessoas, Pai, e que eles tenham também, Senhor amado, relacionamento contigo, Pai querido, e que eles entendam, Pai, que não existe condenação, Pai, e que nada, Deus, pode nos separar do Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor amado, eu já te agradeço por essa oportunidade, Senhor amado, de usar essa ferramenta, Senhor amado, que é a internet, para alcançar vidas, Deus. Obrigada, Senhor amado. Em nome de Jesus. Amém.